Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de mais um caso de protecionismo de técnicos brasileiros, algo que está em muitos membros da imprensa esportiva brasileira e, é claro, de muitos ex-jogadores. E hoje foi de um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, sem ironia e sarcasmo, pode ter parecido esse maior um pouco sarcasmo, mas a questão é de um jogador muito injustiçado, que é o Rivaldo, muito importante para o pentacampeonato. Para alguns foi o melhor jogador da Copa em 2002, É um cara que a gente tem que respeitar a carreira, talvez até mereça aqui no canal um vídeo para louvar um pouco da carreira que ele teve no futebol. Certamente é uma pessoa, é um jogador, um atleta que muita gente tem que conhecer mais. Mas não dá para defender a frase que ele disse hoje. Para quem não sabe, o Rivaldo hoje foi à imprensa, ou a imprensa procurou ele, e ele deu a opinião dele, Porque assim, nesses últimos dias tem se ventilado muitos nomes estrangeiros na seleção brasileira. Jorge Jesus, Abel Ferreira, aí teve movimento pelo Mourinho depois que o Brasil não conseguiu sustentar 1-0, quem melhor que o Mourinho para sustentar 1-0, e hoje a grande notícia, o Carlo Ancelotti, que sem dúvida seria histórico a gente ter o maior campeão da Champions League treinando o Brasil, Poxa, imagina isso, E assim, o Carlo Ancelotti basicamente deu a entender que, segundo o que estava dizendo a imprensa europeia, que está disposto a treinar o Brasil, desde que o Brasil espere por ele, que é uma coisa que eu faria fácil. Eu esperaria até 2024, tá, pessoal? Eu esperaria. Eu não acho que a eliminação do Brasil estaria em risco nas eliminatórias aqui, porque, olha, o Brasil tem uma seleção tão melhor, E assim, vamos classificar 7 seleções das 10 da América do Sul. Não é pra gente ficar chorando, não é possível que o interino faça a gente perder da Venezuela. Agora, a questão é, o Rivaldo saiu em defesa dos técnicos brasileiros falando, nossa, é a seleção brasileira, E o Brasil tem técnicos de qualidade de sobra, por isso não podemos cogitar estrangeiros, A gente tem nomes, ele cita 5 nomes que para mim só defendem muito que a gente tem que ir atrás de estrangeiros. Rogério Ceni, ele cita o Renato Gaúcho. O Didi ainda defende o Renato Gaúcho na seleção, pelo amor de Deus, O Cuca, depois desse trabalho no Atlético, alguém defende ele na seleção? Eu poderia até entender em 2021 e eu tinha um pé atrás, eu não gostar, ainda me fazer aquele negócio, mas será que é bom mesmo, E parecia o favorito, agora não é mais, E assim, tem também, citou o nome do Dorival, é uma coisa que não dá para levar muito a sério, Ele citou esses nomes, citou do Fernando Diniz também. E assim, todos esses técnicos, a meu ver, tem uma coisa em comum. Todos são inferiores ao Tite. O Tite é melhor que todos esses técnicos, gente. Olha a campanha, uma das campanhas de títulos dele no Corinthians. O Corinthians marcou mais de 70 gols, E sofreu apenas 31, foi saldo de mais 40. Sabe? O único time com saldo de gol superior aquele Corinthians do Tite foi só o Flamengo do Jorge Jesus. Então, um dos desempenhos mais dominantes da história do campeonato de pontos corridos é feito pelo Tite. E assim, o Tite é campeão da Libertadores. O cara é realmente um grande técnico para o cenário brasileiro. Mas se há um legado que essa Copa deixa para a seleção brasileira nosso melhor técnico não foi o bastante. O Tite teve 6 anos para treinar a seleção brasileira. Quantos técnicos têm um privilégio de treinar 6 anos para um ciclo desse para preparar o time para a Copa? E ele conseguiu exatamente o mesmo resultado que na Copa anterior, isso para um adversário mais fraco. Porque essa Croácia aqui tem Brozovic, tem Modric, tem Kovacic, tem Pasalic, tem Gvardiol, Perisic, Livakovic. Não é uma seleção ruim, obviamente, mas a Bélgica de 2018 era melhor. E assim, para mim é muito mais compreensível perder para a Bélgica do que perder para essa Croácia, como o Brasil fez. Então, a questão é, esse cara não conseguiu levar o Brasil ao título. O nosso melhor técnico não foi capaz, não estava à altura do desafio. Então, assim, a gente, obviamente, tem que começar a olhar para outros lados, porque, na minha opinião, ficar com os nomes brasileiros parece insistir em um ciclo que não vem dando certo desde 2002, Em 2002, quando a gente tinha aquela seleção que contava com o Rivaldo, que era um talento extraordinário, o Ronaldinho, tinha também o Ronaldo Fenômeno, entre tantos outros grandes talentos, o Cafu, o Marcos no auge, entende? A questão é, com aquele talento todo, acho que o Filipão era o suficiente para ser campeão do mundo. Hoje, e olha, o problema da seleção não é nem talento, mas é que existem seleções muito equivalentes. Na época de 2002, o Brasil era a melhor seleção do mundo em termos de talento. Hoje não é. Hoje é a França. Para mim, a França é a melhor seleção do mundo. A Inglaterra, a meu ver, tem um elenco no contexto geral melhor. A gente também tem Portugal, que é muito forte. A questão é, o Brasil tem elenco para bater de frente com eles. A questão é que falta o técnico. E a gente está vendo que o Didier Deschamps está fazendo um trabalho
que ele sai mais bem sucedido do que o do Tite até agora, e até mesmo o Lionel Scaloni, que há muito tempo era criticado lá no início da passagem dele, e hoje o cara consegue fazer o que o Tite não faz, sair do normal, fazer um ajuste esquemático quando se faz necessário. A gente vê no Scaloni o que faltou muito para o Tite nessa Copa e talvez na anterior. Então assim, a questão é, o Tite, que era o nosso melhor técnico, não está à altura do desafio. O Dorival Júnior, o, sei lá, Diniz, né? Um cara que eu acho muito prematuro para a seleção, as ideias são legais, mas ele está pronto para a seleção brasileira quando tem menos tempo para treinar. Você fica pensando, Cuca, esses caras vão estar à altura do desafio? Renato Gaúcho, Rogério Ceni. Um dos problemas do Brasil com o Tite era não atacar bem. O Rogério Ceni, olha os ataques do São Paulo na mão do Rogério Ceni. Tudo bem, não é o maior antro de talento, mas se a gente for olhar a comparação com o Fernando Diniz, o ataque do São Paulo perdeu 20 gols pro Brasileirão. Então, cara, não dá para levar a sério essa questão de tentar insistir com técnicos brasileiros, quando o nosso melhor técnico brasileiro ficou 2 vezes nas quartas de final. O Brasil precisa de um fato novo. E é por isso que há uma defesa de um técnico estrangeiro. É por isso que a gente tem que ir atrás de uma solução diferente. Porque mais do mesmo tende a dar no mesmo resultado. Entende? Insistir na mesma fórmula não vai trazer sucesso. É muito difícil acreditar que isso vai acontecer. Então, assim, eu acredito que o Brasil tem tudo para ter uma seleção forte em 2026. Mas acho que a diferença do título para mais uma quartas de final tem que ser um técnico melhor, entende? Tem um técnico que extraia mais resultado dessa seleção. E o Ancelotti é tudo que o Brasil precisaria. É um cara que faz ajustes quando é necessário, é um cara que desenvolve bem talento, sabe aproveitar o melhor dos jogadores, é um cara que se adapta bem às circunstâncias. E principalmente, é um cara que entende de mata-mata, é um cara que tem uma experiência gigantesca em mata-mata, ele é um técnico extraordinário. 4 vezes campeão da Champions, é campeão da La Liga, campeão do francês, é campeão inglês, campeão alemão, campeão italiano. O cara ganhou tudo, basicamente. Tudo que o cara competiu, ele era vitorioso. Por onde ele passava, todo mundo elogiava o cara, né? Aí meu questionamento é, será que o Rivaldo prefere mesmo ficar com um Rogério Ceni, um Diniz, um Renato Gaúcho, a ter um dos maiores técnicos de todos os tempos, se não o maior técnico de todos os tempos? Porque uma questão o Ancelotti está na prateleira de Sir Alex Ferguson, Rinus Michels, ele está na prateleira de um Pep Guardiola, entende? Ele está na prateleira dos gigantes, dos maiores técnicos de todos os tempos do futebol. Negar um cara desse para ficar com o nível do futebol brasileiro que a gente está atualmente, isso nunca me pareceria algo defensável. Então, eu acho que tem que parar um pouco com essa coisa de protecionismo, porque protecionismo nunca foi bom para o Brasil, né? Eu acho que a época econômica, até os anos 90, ensinou muita gente que protecionismo nunca era positivo para o Brasil. Pra você ter ideia, na época lá que era proibido importar eletrodomésticos, eletrônicos lá de fora, né? Tinha professores que para conseguir comprar computadores usavam contrabando, entende? Tudo para dar aula, né? Esse era o nível do Brasil. Aí quando essa tarifa acabou, a gente agora tem acesso a eletrônicos melhores, a eletrodomésticos bons. Seu celular possivelmente não é brasileiro. Eu estou usando um Samsung aqui, que é japonês, coreano, agora eu não sei o certo, né? É de um dos dois, né? O meu antigo celular era LG, entende? Às vezes é bom abrir nossas portas para coisas que vêm de fora, porque talvez nossa vida fique melhor, e talvez a vida da seleção fique muito melhor nas mãos de um técnico estrangeiro, né? Respeito e admiro muito o Rivaldo, um jogador extraordinário, faz parte da história do Brasil, do futebol brasileiro, mas não tem como defender esse tipo de declaração. Sinceramente, eu não gosto nada da ideia de pensar que um desses 5 nomes, que são realmente os 5 favoritos entre os técnicos brasileiros, né? Assumir a seleção, isso aí só me dá a impressão de que o Hexa não vai vir em 2026 de jeito nenhum. Não dá pra sentir confiança nesses nomes. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.